Irmãos, nós temos estudado o livro de Gênesis já há algum tempo, na verdade, há alguns anos, e nós chegamos no capítulo 24, e estudamos o capítulo 24, que trata da busca de uma noiva para Isaac, porque nós percebemos na caminhada da história que Abraão e Sara já estão saindo de cena, já estão velhinhos, já estão saindo de cena, e a história vai continuar então, a história da redenção da humanidade vai continuar com um novo casal, Isaac e Rebeca. Esse é o novo casal que vai dar continuidade à história da redenção, à história da salvação. Esse casal dando continuidade à linhagem santa. Esse casal vai participar aí do grupo de ancestrais do Messias, porque por meio deles a linhagem santa vai ter continuidade, vai nascer Jacó vai se casar com Raquel e Lia, e também com as moças dessas suas esposas, as suas duas concubinas. Ele terá duas concubinas também, além das duas esposas. Ele terá então 12 filhos, e esses filhos darão origem às 12 tribos de Israel, e de uma dessas tribos surgirá a família do rei Davi, o tronco de Jessé, e da família do rei Davi, então nascerá o Messias. Então nós estamos estudando essa história, a história da linhagem messiânica, a história da redenção da humanidade por meio dessas ações de Deus aí na história. E aqui nós chegamos então a um ponto em que o servo de Abraão vai buscar uma esposa para Isaac. Nós já estudamos tudo isso, já falamos sobre a incumbência que ele recebeu de Abraão, já falamos sobre a sua viagem, já falamos sobre o que aconteceu quando ele chegou junto ao poço, próximo ali da casa dos parentes de Abraão, já falamos sobre o seu primeiro contato com Rebeca, já falamos sobre vários desses aspectos e chegamos então no capítulo 24, versículo 50. E temos estudado o trecho que vai do versículo 50 ao versículo 61. Então veja aí na sua Bíblia, Gênesis 24, 50 a 61. Esse trecho é o trecho que segue o momento em que o servo conta aos familiares de Rebeca tudo o que aconteceu e qual era a sua missão ali. Ele diz, olha, tudo isso aconteceu, meu Senhor me deu essas incumbências, eu encontrei então essa moça e agora eu quero levá-la para que ela se case com o filho do meu Senhor, para que ela se case com o meu Senhor Isaac, filho de Abraão, meu Senhor. Ele pede isso à família, e a família então responde positivamente. E aí prossegue-se então aqui um diálogo que nós vamos ler agora. Versículos 50 a 61 é o trecho que temos estudado aí nos últimos finais de semana. Diz assim o texto de Gênesis 24, 50 a 61. Então responderam Labão e Betuel, isto procede do Senhor, nada temos a dizer fora da sua verdade. Eis Rebeca na sua presença, toma e vai-te, seja ela a mulher do filho do teu Senhor, segundo a palavra do Senhor. Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor, e tirou as joias de ouro e de prata e vestidos, e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seu irmão e a sua mãe. Depois comeram e beberam, ele e os servos que estavam com ele, e passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, disse o servo, permiti que eu volte ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram, fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, e depois irá. Ele, porém, lhes disse, não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permiti que eu volte ao meu senhor. Disseram, chamemos a moça e ouçamo-la pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram, queres ir com este homem? Ela respondeu, irei.
Então despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e ao servo de Abraão, e a seus homens. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram: És nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Então se levantou Rebeca com suas moças, e montando os camelos, seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. Muito bem. Irmãos, os irmãos devem se lembrar que na semana passada, quando nós começamos a estudar esse trecho aqui do capítulo 24, eu disse que era possível separar, dividir esse trecho literário em 3 porções. E eu disse que essas 3 porções, elas mostram 3 diferentes demonstrações. Mas é interessante observar o seguinte: essas demonstrações que aparecem aqui nesse texto são demonstrações positivas dos personagens. O autor bíblico, Moisés, quando escreveu essa história, ele quis que esses versículos, os versículos 50 a 61, expressassem demonstrações positivas dos personagens envolvidos na narrativa. E essas demonstrações positivas devem chamar a nossa atenção. Por quê? Porque se à luz da Bíblia, se em face do autor bíblico, na mente do autor bíblico, movido pelo Espírito Santo, essas demonstrações são positivas, são demonstrações virtuosas, são demonstrações positivas e corretas, então nós temos que captar essas demonstrações como exemplos para nós. Esses personagens estão aqui, eles não são santos, nós vamos ver ao longo da história de Gênesis que esses personagens, alguns deles que aparecem aqui, vão continuar aparecendo na história de Gênesis, e nós vamos ver que esses personagens que aparecem aqui, alguns deles, surgindo novamente na história, não são santos, não são modelos em todo o tempo, não são exemplos máximos aí de santidade, pessoas que devemos imitar o tempo todo, não. Nós percebemos isso, nós não temos na Bíblia santos que nós canonizamos, nós não temos isso. Nós, os crentes, nós não temos por hábito pegar certos nomes de pessoas, mesmo pessoas fiéis a Deus, e pessoas que são usadas por Deus e que demonstram aí algumas virtudes, nós não temos por hábito pegar essas pessoas e canonizá-las e transformá-las em santos e venerá-las e tudo mais. Nós não temos esse hábito porque isso não compõe o cristianismo autêntico, o cristianismo baseado no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Não temos essa prática. Mas nós percebemos aqui que quando o autor bíblico construiu essa narrativa a partir das informações verídicas que ele recebeu e sob aí a supervisão do Espírito Santo, que fez com que ele escrevesse sem nenhum erro a Sagrada Escritura, ele quis destacar certas demonstrações positivas dos personagens presentes aqui. Então nós temos que captar essas demonstrações positivas, captá-las para que possamos imitá-las também, porque a Bíblia as aprova. Na narrativa elas aparecem como coisas boas, como coisas positivas, e a Bíblia então aprova essas coisas. E se a Bíblia aprova essas coisas, nós temos que tentar desenvolvê-las em nossa vida. É muito importante, eu tenho frisado aqui nos estudos de Gênesis, que é muito importante que nós adquiramos, através do conhecimento dessas histórias, desses livros históricos, da leitura bíblica, do estudo da Bíblia, que nós adquiramos uma cosmovisão escriturística, uma forma de pensar que procede da atmosfera bíblica. Nós precisamos revisar os nossos valores, revisar o nosso modo de pensar, revisar as coisas que nós consideramos importantes, colocar na frente das nossas prioridades certos modos de pensar, certas virtudes. Precisamos resgatar tudo isso a partir do universo de valores e de verdades que a palavra de Deus nos ensina. Nós não podemos conformar o nosso pensamento
ao universo mundano lá de fora e ante Deus. Nós não podemos deixar que a nossa mente seja construída, desenhada, tenha o seu perfil desenhado e moldado pelo pensamento, pelos valores, pelas ideias da sociedade ateísta e anti-Deus que nos cerca o tempo todo. Não podemos deixar que isso aconteça. Os jovens não podem deixar que o modelo de jovem seja ditado pela sociedade lá fora. As moças, os moços não podem deixar que o modelo que eles, porventura, desenvolvem em seu comportamento, seu modo de pensar, seja um modelo vendido lá fora. Os casais não podem permitir isso, as igrejas não podem permitir isso. Nós não temos que tirar nada lá de fora e imitar. Não temos nada lá fora que possamos pegar e trazer para a nossa vida que seja útil, que seja proveitoso em termos de cultura, em termos de valores, em termos de verdades. Nada, absolutamente nada. Nós temos uma outra fonte de virtudes, de verdades, de pensamento que nós devemos buscar o tempo todo para construir uma cosmovisão e uma maneira de pensar. E essa fonte é a Escritura, porque a Escritura, da Escritura emana o que o próprio Deus pensa. Então nós encontramos nesse texto demonstrações de certas coisas, de certas virtudes, boas demonstrações que devem ser imitadas, porque elas são apresentadas aqui como coisas positivas, boas, que devemos desenvolver. A primeira, que nós vimos na semana passada, foi a demonstração de discernimento. A segunda é a demonstração de prioridades. A demonstração de discernimento, nós vimos nos versículos 50 e 51, a demonstração de discernimento. A segunda que veremos hoje é a demonstração de prioridades. Quais são as prioridades na nossa vida? Nós vamos aprender hoje aqui com o exemplo de um dos personagens. E a terceira demonstração que nós encontramos aqui, demonstração positiva também, é a demonstração de fé. São essas três demonstrações que encontramos aqui. A demonstração de fé está nos versículos 57 a 61. Então esse é o nosso esboço, é o esboço em que temos trabalhado. Existe então a demonstração de discernimento, versículos 50 e 51. Depois vem a demonstração de prioridades, versículos 52 a 56. E por último, a demonstração de fé, versículos 57 a 61. Essas são as três demonstrações que vamos estudar. Nós já estudamos a primeira, a demonstração de discernimento, presente aí nos versículos 50 e 51. E eu falei sobre esse tema na semana passada, eu achei que ia conseguir pregar as três demonstrações, mas não deu tempo, porque eu tive que mostrar para os irmãos várias realidades. Falei sobre 1 Coríntios 2, 14 a 16, falando sobre essa qualidade como sendo uma qualidade específica do crente que tem discernimento em relação às coisas espirituais. Falei sobre 1 Coríntios 12, 10. Falei sobre 1 Coríntios 14, 29, falei sobre Efésios 4, 14, falei sobre Hebreus 5, 11 a 14, apontando aí alguns textos que falam sobre o discernimento que nós temos que ter. Eu apontei para os irmãos uma definição de discernimento, dizendo que discernimento é a capacidade de identificar o que procede de Deus e o que é mero fruto da coincidência, do artifício humano e da malícia. O crente, ele tem que ter discernimento. O crente, ele recebe uma parcela notável de discernimento. Quando ele se converte, até para poder crer em Cristo, ele precisa desse discernimento espiritual que Deus concede a esse homem que ele escolhe, que ele abre o coração e dá discernimento e tira a cegueira para que ele veja a glória de Deus na face de Cristo e creia nele. Mas isso tem que crescer no crente, o crente tem que se exercitar no discernimento. Ele tem que ter essa capacidade, essa habilidade de identificar o que procede de Deus e o que é mero fruto da coincidência.
do artifício humano. Tem muitas pessoas enganando os crentes, dizendo, olha, isso aqui é de Deus, e não é. É artifício humano. Olha, isso aqui que eu estou fazendo agora é Deus que está me capacitando, e não é. Muitas e muitas vezes são engodos, são mentiras, são produções da própria pessoa, fazendo aquelas coisas, dizendo aquelas coisas e falando que procede de Deus quando não procede. Nós temos que ter discernimento e também saber discernir o que procede de Deus e o que procede da malícia. Há pessoas más que enunciam coisas, que fazem coisas e dizem, olha, isso procede de Deus, quando na realidade não procede. Os crentes precisam muito, muito, muito de discernimento. Eu notei ao longo da minha vida, eu notei o quanto a falta de discernimento pode destruir a vida das pessoas. Há alguns anos atrás, acredite se quiser você, que talvez esteja tendo contato com o contexto evangélico mais recentemente, você talvez não acredite nas coisas que podem acontecer nesse meio por causa da falta de discernimento. Mas eu já vi muitas coisas, pessoas acreditando em coisas absurdas e caindo em armadilhas perigosíssimas, destruidoras, devastadoras da vida da pessoa, porque muitas pessoas, muitos crentes, não cresceram no discernimento e foram levados por erros grosseiros, terríveis e destruidores. Alguns anos atrás, eu ia dizendo, alguns anos atrás surgiram falsos mestres, e dá até um pouco de vergonha de falar isso, mas eu vou falar para que os irmãos tenham uma ideia do ponto a que pode chegar alguém que não tem discernimento. Alguns anos atrás surgiram falsos mestres dizendo que para Deus proteger a moralidade, a vida moral das mulheres, das esposas da igreja, das moças da igreja, das filhas dos casais da igreja, era necessário que os pastores ungissem as partes íntimas das mulheres, dessas mulheres. Algo simplesmente bizarro, imoral, imundo, absurdo. Mas muitos crentes, muitos pais, casais, pessoas sem discernimento levavam suas filhas adolescentes e colocavam nas mãos desses homens perversos que abusavam dessas adolescentes, dessas mocinhas, que abusavam de moças, que abusavam de mulheres casadas, que se aproveitavam da falta de discernimento espiritual desses homens, desses pais, desses casais, para realizar as suas maldades, para realizar as suas iniquidades as mais sujas e imundas possíveis. E nós percebemos as pessoas sendo conduzidas nessas direções horríveis, porque não tem discernimento básico, elementar. Alguém aparece gritando, eu sou um homem de Deus, o Senhor me falou e o Senhor me revelou e Deus falou comigo, eu estava num lugar e eu sonhei e o sonho mostrou isso e um anjo me disse e então agora nós temos que fazer isso, e as pessoas acreditam nisso, não sabem discernir o que vem de Deus e o que é criação humana, criação de homens perversos. Irmãos, é terrível o que pode acontecer com a vida de alguém se a pessoa não tiver discernimento. Eu já soube de casos também terríveis de pessoas que deram passos na vida que comprometeram para sempre a sua felicidade. Sei de pessoas que se casaram, notem isso, que um passo tão sério quanto o casamento. Pessoas que se casaram e se casaram de forma errada, se casaram com pessoas ruins, se casaram com pessoas perversas e desse modo se atrelaram para sempre até o fim da vida, porque o casamento só se dissolve com a morte, se atrelaram até o fim da vida com pessoas incrédulas, com pessoas imorais. Por quê? Porque um dia alguém chegou e fez uma profecia e disse, assim diz o Senhor, você tem que se casar com aquela pessoa.
Ou então chegar em alguma igreja e naquela igreja houve uma profecia dizendo: tem alguém aqui que não sabe se tem que se casar com aquela pessoa e tem que se casar, e acharam que isso era de Deus, não tiveram discernimento, acharam que esse tipo de prática era uma prática de Deus, quando isso não é nada de Deus, não existe essa prática na igreja de Deus, e acreditaram que era algo de Deus e deram um passo terrível na vida, um passo sério na vida e se comprometeram para sempre. A falta de discernimento, queridos, não é algo que você deve pensar: mas isso são pessoas muito simples, são pessoas muito ignorantes, que caem nas malhas de pessoas perversas e que não têm aí uma noção básica das coisas. Não, quem dera fosse isso. O problema não é o grau de intelectualidade da pessoa. O discernimento não está ligado a isso. Grandes doutores, pessoas extremamente inteligentes, se não tiverem discernimento, caem nesses mesmos erros. Há algum tempo atrás eu terminei de ler um livro chamado Os Romanov. Eu gosto muito de história da Rússia. Não sei porquê, eu não tenho nada que ver com russo. Meu nome é Granconato, é italiano. Eu deveria gostar de história da Itália. Mas eu gosto muito de história russa e também da literatura russa. Eu leio Dostoiévski, leio Tolstói, leio esses autores todos, Alexander Solzhenitsyn, gosto muito desses escritores todos. Leio seus livros, aprendo muito e gosto também da história da Rússia. Eu ainda estou aprendendo bastante, porque é uma história muito rica, a história da Rússia, ainda estou aprendendo, ainda tenho muitos livros para ler na minha lista lá de leitura. Mas alguns meses atrás eu li um livro de um escritor chamado Simon Sebag Montefiore. Ele escreveu um livro chamado Os Romanov. É um dos livros que eu li de Simon Sebag Montefiore. Eu sigo esse escritor e eu gosto dos livros dele. E ele escreveu um livro chamado Os Romanov. Nesse livro ele conta a história de Nicolau II, entre várias histórias, né? De Nicolau II, foi o último czar da Rússia, Nicolau II, e sua esposa, Alexandra. Conta a história deles entre outros ali, conta toda a história dos Romanov, porque Nicolau II era um Romanov, os Romanov eram os czares que reinaram na Rússia até 1917. E esse homem, Nicolau II, e sua esposa eram pessoas extremamente cultas e nobres, tinham uma educação refinada, a melhor educação do mundo, eram pessoas da nobreza, pessoas inteligentes, pessoas que tinham tido acesso a excelente educação. Mas o que aconteceu? Eles tiveram um filho chamado Alexei. E esse Alexei, ele era um garoto que tinha uma doença grave, chamada hemofilia. E ele tinha crises de hemofilia e passava muito mal. O que aconteceu? Eles conheceram um monge extremamente perverso, chamado Grigori Rasputin. Grigori Rasputin. E esse monge extremamente perverso, Grigori Rasputin, era um monge imoral, era um monge, um religioso, que se envolvia em orgias nas grandes cidades ali da Rússia, em São Petersburgo, em Moscou. Ele era conhecido por esse seu envolvimento em grandes orgias, ele vivia seduzindo mulheres e até estuprando pessoas. Era um homem perverso, um homem mau. Ele era casado, mas ele se apresentava como um religioso assim e dizia que tinha poderes milagrosos. E o que acontecia? Esse homem, Grigori Rasputin, teve contato com Nicolau II e sua esposa. Ele foi apresentado como alguém que poderia curar Alexei, e ele realmente, acredite se quiser, quando Alexei tinha grandes crises de hemofilia, Rasputin chegava e colocava as mãos sobre ele, ficava ali com ele, ele melhorava. Dá para acreditar nisso? O garoto melhorava. E eles pensavam, ele é o único homem, ele é um homem de Deus. Nicolau II pensou isso. Ele é um homem de Deus. E Alexandra, a esposa, então, olha, a esposa de Nicolau II, Alexandra, pensou, esse homem é um enviado do céu. Ele é um homem de Deus e Deus vai usar esse homem para curar plenamente o nosso filho. E aquele homem, irmãos, Grigori Rasputin, entrou na vida de Nicolau II e Alexandra de uma tal forma que ele dominava
totalmente aquele casal e aquela família. Ele fazia o que ele queria lá. E ele foi tão influente, deram tanto espaço para ele dentro da vida deles, que ele se tornou confidente de Alexandra e se tornou também conselheiro de Nicolau II em questões de Estado. Irmãos, ele era um camponês, ele não entendia nada de política, nada dessas coisas. Ele começou a aconselhar o czar no campo de estratégias militares, de relações diplomáticas, e com isso, aquele homem, sem nenhuma capacidade, ele começou quase que a governar a Rússia toda. E por causa disso, esse foi um dos fatores que fizeram com que o czarismo na Rússia fosse afundando cada vez mais, e afundando cada vez mais, e afundando cada vez mais, até que houve a Revolução de 1917, e os Romanov, Nicolau II, Alexandra, as 3 filhas do casal e o próprio Alexei foram assassinados a tiros, como os irmãos sabem, pelos bolcheviques. Antes disso, Rasputin também foi assassinado. Mas o que é de assustar, o que é de nos deixar impressionados é a falta de discernimento de homens como Nicolau II Romanov e Alexandra. Pessoas estudadas, esclarecidas, eles não sabiam olhar para aquele homem e distinguir, dizer, espere um pouco, esse homem não é de Deus. O fato dele fazer milagres, o fato dele curar o nosso filho, o fato dele fazer isso não torna esse homem um homem de Deus. Veja o que ele faz, veja como ele vive, veja o que ele diz, veja o que ele prega. Esse homem não é um homem de Deus, ele é um bruxo, ele é um feiticeiro. Mas eles acreditavam que era um homem de Deus, não tinham discernimento. E aquele homem invadiu a vida deles e destruiu a vida deles. E participou da destruição do trabalho, do governo deles. Foi um dos fatores que fizeram com que a Rússia dos czares viesse abaixo. Acredite se quiser, um homem. Porque os imperadores, no caso o imperador Nicolau II e sua esposa, não tiveram discernimento espiritual. Isso tudo, esse é um dos exemplos, há vários outros exemplos na história, isso tudo mostra o quanto a falta de discernimento espiritual pode destruir alguém. Por isso, temos que pedir a Deus, Senhor, eu sou teu servo, dá-me sabedoria, dá-me discernimento, para que eu olhe para algo, eu olhe para um pastor, eu olhe para um pregador, eu olhe para alguém que diz que faz curas, que faz milagres, eu olhe para alguém que diga que diz que faz, que profere profecias. Me ajuda a olhar para isso tudo e avaliar com entendimento, à luz da sua palavra, a ter discernimento e dizer, opa, isso não procede de Deus. Essas coisas que estou vendo não procedem de Deus. Esse homem que está falando aí, esse homem não está falando o que Deus ensina. Esse homem que está ensinando essas coisas, ele está ensinando coisas da cabeça dele. Ele não está ensinando a palavra de Deus. Esse procedimento que eu estou vendo aqui na igreja, esse procedimento não vem de Deus. Deus não ensina a fazer essas coisas. Deus não orienta ninguém a agir assim. Deus não inspira, não instiga a pessoa a fazer essas coisas que eu estou vendo essa pessoa fazer. Essa pessoa não vem do Senhor. O Senhor não é fonte de mentira, de hipocrisia, de fingimento, de falsas profecias, de falsas curas, de falsas línguas, de falsas manifestações. O Senhor não é o autor dessas coisas. Nós temos que ter discernimento. Se nós não tivermos discernimento, nós vamos permitir que mentiras entrem na nossa vida. E essas mentiras poderão nos destruir, como já destruíram a vida de muitas pessoas que não tiveram discernimento. Peça ao Senhor, Senhor, dá-me discernimento, para que com serenidade, clareza de mente, eu possa detectar com coração leve aquilo que realmente vem do Senhor, aquilo que realmente é santo, aquilo que realmente é verdadeiro, é justo, é obra do seu Santo Espírito. Me ajuda a perceber a docilidade da sua voz e da sua mão por trás de tudo que se apresenta diante dos meus olhos como vindo do Senhor,
para que eu possa discernir o que é verdadeiro e rejeitar o que é falso, a fim de não ser contaminado e ter a minha vida destruída pelo mal. Muito bem. A primeira demonstração, então, que nós encontramos foi a demonstração de discernimento. Quando nós lemos a história, nós vemos que Labão e Betuel, ao ouvirem a história do servo, disseram: isto procede do Senhor. Eles tiveram discernimento espiritual e por isso agiram de modo correto. Muito bem. Isso nós já estudamos, já vimos todos os textos ligados a isso. E agora, então, nós vamos ver a segunda demonstração. Está preparado? Veja aí a segunda demonstração, que está nos versículos 52 a 56. Nos versículos 52 a 56, nós temos a demonstração de prioridades. Agora, quem vai fazer essa demonstração de prioridades é o servo anônimo, o servo de quem nós não sabemos o nome. A demonstração de discernimento foi dada por Labão e Betuel. Eles dois deram a demonstração de discernimento. Agora, a demonstração de prioridades vai ser dada pelo servo. Vamos ver essa primeira demonstração aí. Ele demonstrou duas vezes prioridades. Vamos ver como foi. Veja aí o que diz o texto. Diz assim, versículo 52. Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, e agora vem o que ele faz. O que ele faz? Qual é o primeiro ato que ele realiza? Qual é o primeiro gesto que ele pratica assim que ouve o sim de Betuel, pai de Rebeca, e Labão, seu irmão? Qual é o primeiro ato que ele põe em prática assim que ele se vê diante daquela resposta tão animadora, positiva, que o deixa tão feliz? O que ele faz? Muito simples. A primeira demonstração de prioridade, nós vemos na sequência do versículo. O texto diz: ele prostrou-se em terra diante do Senhor. É a segunda vez que o servo faz isso. Ele priorizou o louvor e a gratidão a Deus antes de qualquer outra coisa. Assim que ele percebeu que o sucesso da sua missão estava chegando, que a sua missão estava sendo coroada de sucesso, assim que ele escutou a resposta de Labão e de Betuel dizendo: eis aí diante de você Rebeca, pode levá-la para ser esposa. Assim que ele percebeu o sucesso que Deus havia confirmado e abençoado o seu trajeto, a sua viagem e os seus projetos, quando ele percebeu isso, a primeira coisa que ele fez foi prostrar-se em terra diante do Senhor. Gratidão foi a primeira prioridade, é a primeira prioridade que nós encontramos aqui. E note bem, esse fator, a gratidão, é um fator muito importante dentro do cristianismo. E nós vamos ver isso daqui a pouco. É que eu quero mencionar o outro fator a que ele deu prioridade. Mas nós temos falado muito pouco dentro do cristianismo sobre gratidão. Mas nós temos que aprender essa virtude, a virtude da gratidão. O servo aqui, ele demonstra essa prioridade. A primeira coisa que ele faz, assim que percebe o sucesso, foi prostrar-se em terra e ali adorar ao Senhor e ser-lhe grato e demonstrar sua gratidão diante do Senhor por aquilo que ele tinha acabado de ouvir. Aí depois disso, e só depois disso, ele faz o que é descrito no versículo 53. Vejam o que ele faz. E tirou joias de ouro e de prata, e vestidos, e os deu a Rebeca. Ele já tinha dado presentes a Rebeca. Já tinha dado um pendente para o nariz dela e já tinha dado também braceletes para ela. Agora ele dá mais presentes ainda. Joias de ouro e de prata e vestidos, tudo que uma moça gosta.
Toda moça gosta disso. Naquela época gostava e até hoje gosta também. Toda moça gosta de vestidos e de joias. E ele, sabendo disso, então ele deu joias e vestidos para Rebeca. Mas antes, ele agradeceu a Deus. O passo primário foi esse, agradecer a Deus. E aí, vejam a sequência. Vem também os parentes. Também deu ricos presentes a seu irmão e a sua mãe. Todos na família se beneficiaram. Eu gosto disso aqui porque geralmente os moços dão presentes para as minhas filhas e eu nunca ganho nada. Nada. Então aqui nós temos um padrão bíblico que você, moço, que dá presente para as minhas filhas, tem que começar a adotar também. Você tem que dar presentes para elas e também presentes para mim, porque elas não têm irmão, como Rebeca tinha, e presentes para a mãe das minhas filhas também. Então isso é bíblico, está aqui na Bíblia, certo? Ok, então copie. Estou brincando com vocês, mas é claro, aqui, o que eu quero apontar aqui é que esse momento é um momento muito rico, é um momento muito importante, é um momento em que ele abre ali todas as suas bagagens ali e tira ricos presentes e entrega para a família toda. É um momento muito rico, muito importante, muito alegre. Mas antes de fazer isso, ele se prostrou e adorou. Antes do momento de festa, antes do momento de congraçamento, antes ali de dar presentes, de se congratular, de comer, antes disso, ele se prostra e adora e agradece. Veja o que vem no 54. Depois comeram e beberam, todos ali felizes, com seus presentes. É hora agora de comemorar, e comemoraram de fato. Comeram e beberam. Ele e os homens que estavam com ele. Foi uma pequena festa que eles fizeram ali. Porque havia toda uma comitiva, eram 10 camelos e toda aquela comitiva, todos ali juntos, e mais os familiares de Rebeca. Eles todos comeram e beberam, ele e os homens que estavam com ele, e passaram a noite. Mas notem, de madrugada, quando se levantaram, disse o servo: permiti que eu volte ao meu senhor. Ele levantou bem cedinho e disse: olha, já fizemos a festa, vocês já ganharam os seus presentes, já tenho a resposta, agora temos que ir embora. E o que acontece então nesse momento? É a hora mais difícil. Labão e Betuel, nos versículos 50 e 51, tinham dado uma resposta positiva, e foi uma resposta rápida, mas agora, quando chega o momento da despedida, aí vem uma certa hesitação. É hora de ir embora. Rebeca está indo embora agora. Chegou o momento de partir. Era nossa irmã, nossa filha. Vamos deixá-la ir embora? Aí surge um momento de hesitação. O que dá para entender? Não é algo errado que acontece aqui. Eles não estão agindo de forma errada aqui. O que vai acontecer agora no versículo 55 não é algo errado, é algo natural. Veja o que acontece. Mas o irmão e a mãe, aqui já não aparece mais o pai. Por quê? Porque naqueles dias o irmão e a mãe eram aqueles que negociavam o casamento da moça. Isso era comum. Dizem os comentaristas que essas práticas no Oriente Médio Antigo, essas práticas eram comuns de serem deixadas nas mãos dos irmãos e das mães. Elas cuidavam dessa parte, eles cuidavam dessa parte do casamento, das negociações de casamento. Então diz assim: mas o irmão Labão e a mãe da moça disseram: fique ela ainda conosco alguns dias. Pelo menos 10. E depois irá. O que eles querem aqui? Ficar um pouquinho mais com ela. Não era errado. Eles achavam que era merecida uma despedida maior. 10 dias pelo menos. O servo poderia até ficar esse tempo ali, se ele quisesse, com sua comitiva.
Ou se ele quisesse ir embora, talvez pudesse ir embora, e depois eles enviariam a moça com uma outra comitiva para levar a moça até a casa de Abraão. Não sabemos ao certo qual seria a proposta deles exata, mas eles propõem isso. E então nós encontramos na sequência, mais uma vez, a prioridade do servo. Vejam o que acontece. O servo responde assim, versículo 56. Ele, porém, lhes disse: não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permiti que eu volte ao meu Senhor. Dois fatores importantes aqui. Vocês devem observar o que ele fala no versículo 54, o que ele fala no versículo 56. Ele repete a mesma frase. Permiti que eu volte ao meu Senhor, versículo 54, e no versículo 56, permiti que eu volte ao meu Senhor. Porque essa frase aparece duas vezes, emoldurando o trecho da hesitação do irmão e da mãe de Rebeca. Porque essa parte da hesitação é emoldurada em cima e embaixo por essa frasezinha do servo, permiti que eu volte ao meu Senhor. Por quê? Porque eles querem realçar que mesmo sendo justa aquela reivindicação de que Rebeca ficasse um pouco mais, o desejo do servo, a insistência do servo no sentido de cumprir o seu dever estava acima daquilo e tinha destaque maior. É claro que o desejo deles era justo, mas o autor bíblico colocou essa moldurinha em cima e embaixo, versículos 54 e 56, permiti que eu volte ao meu Senhor, permiti que eu volte ao meu Senhor, para realçar que o desejo do servo de realizar aquela missão tinha destaque muito maior e importância muito maior do que os sentimentos dos familiares. E mais, notem bem, há um outro detalhe aqui. Ele diz o seguinte: pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. O que ele quer dizer com isso? Olha, a missão que eu estou realizando é uma missão do Senhor. É Ele quem está à frente dessa missão. Então, ela é prioritária e urgente. Deixem que eu volte. Eu entendo os sentimentos de vocês, mas deixem que eu volte. Eu repito isso 2 vezes. Deixem que eu volte. Porque essa missão que eu vim realizar aqui é uma missão que teve o Senhor à frente. Ele me conduziu, Ele é o dono dessa missão. E sendo Ele o dono dessa missão e dessa tarefa, é essa missão que deve ter prioridade acima dos seus sentimentos. É essa missão que deve ter prioridade acima de qualquer outra coisa. Prioridade e urgência. Então, o servo mostra isso então. Então, quais são as prioridades que aparecem aqui nesse texto? São 2 prioridades. Gratidão e missão. Essas são as prioridades que nós vemos nesse pequeno trecho. O servo mostrou que ele priorizava a gratidão e ele priorizava a missão. E isso eu gostaria de deixar com você que está me ouvindo. Se você é um servo, se você é um servo de Cristo, se você é um servo do Senhor, do céu e da terra, do dono de tudo, se você foi comprado pelo preço do sangue de Cristo e é colocado agora na família de Deus como servo dele para honrá-lo, para servi-lo, para viver para ele, se você é um servo, você deve gravar em sua mente essas 2 palavras. E essas 2 palavras devem ser prioridade em sua vida. Você tem que ajustar a sua vida a essas 2 prioridades. Eu
Eu, pastor Marcos, diante desse texto, tendo aprendido essas coisas agora, enquanto me preparava para fazer esse sermão, tendo aprendido essas coisas, eu tenho que rever a minha vida, tenho que rever as minhas prioridades e colocar entre as minhas maiores prioridades essas duas palavras: gratidão e missão. Eu devo ser grato a Deus por cada sucesso ou mesmo cada fracasso que eu enfrento. Isso deve ser prioridade na minha vida, a gratidão. E eu devo colocar a missão que Deus me deu. E você tem uma missão. Eu devo colocar a missão que Deus me deu em primeiro lugar também. Acima até dos sentimentos familiares. Dá até medo falar isso. Mas o texto aqui mostra isso. Acima até dos sentimentos familiares. Gratidão e missão. Se nós ajustarmos nossa vida a isso, nós então vamos refletir na nossa vida o modelo de servo que aparece aqui nesse texto. Deixa eu fazer uma consideração adicional sobre essas coisas. Primeiro, sobre gratidão. Note bem, por que o crente tem que priorizar a gratidão? Olha, eu quero que você observe um detalhezinho que está presente num dos textos mais assustadores que há na Bíblia, a meu ver. Se você olhar esse texto que eu vou falar agora, você vai ver que ele é um texto muito assustador. É o texto de Romanos 1. O livro de Romanos, nos primeiros capítulos desse livro, mostra a depravação da humanidade. Especialmente nos capítulos 1, 2 e 3. Mostra o quanto o ser humano é depravado. Os capítulos 1, 2 e 3 do livro de Romanos serve como base para aquele primeiro ponto do calvinismo, como é chamado por aí, né? O primeiro ponto da tulipa, a depravação total. O homem é totalmente depravado. E uma das bases, há várias bases, mas uma das bases são os primeiros capítulos de Romanos, os primeiros 3 capítulos de Romanos, que mostram a depravação da humanidade. E o capítulo 1, especialmente a partir do versículo 18, mostra um quadro muito triste, muito feio. É um dos quadros mais assustadores e horripilantes que há na Bíblia. Tanto que, às vezes, as pessoas até tentam evitar um pouquinho pregar esses trechos, porque são trechos que pintam a humanidade com cores muito feias. E nós não gostamos disso. Nós geralmente gostamos de mensagens que dizem que o homem, ele é maravilhoso, ele é precioso, e não gostam de textos que falam sobre a nossa natureza pecaminosa e o quanto nós precisamos da graça de Deus, e se não fosse a graça de Deus, nós seríamos pessoas realmente desprezíveis e estaríamos agora vendo no mais profundo abismo de pecado. As pessoas não gostam muito desse tipo de mensagem. Mas veja, se você olhar com atenção no capítulo 1 de Romanos, eu quero mostrar para você. Você vai ver o início, é muito assustador isso. E é isso que me faz todo dia cedo agradecer a Deus por tudo. Veja Romanos 1. Veja o que diz o versículo 21. Diz assim, fala assim, o 21, prestem atenção. Porquanto tendo conhecimento de Deus, esse versículo fala que os homens tiveram conhecimento de Deus ao observar a criação, o que nós chamamos de revelação geral. Os homens olharam a criação toda, todo o universo criado e viram que existe Deus, porque a criação revela a existência de um Criador. Isso é óbvio, só o tolo diz em seu coração não a Deus. Por quê? Porque os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa outro dia, tudo falando o tempo todo que Deus existe. E Romanos 1 mostra isso, mostra Deus colocando o testemunho de si mesmo em
toda a criação, e os homens então tendo conhecimento de Deus. Mas vejam, 21. Porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Ok, guarde isso. Guarde isso. Eles conheceram a Deus, mas eles não foram pessoas que manifestaram uma disposição de gratidão. E o que aconteceu então? Eles não glorificaram a Deus e nem lhe deram graças. E o que aconteceu então? Isso foi um gatilho. Isso foi um gatilho que fez com que um processo se desencadeasse. E você vai lendo o que acontece depois nos versículos 22 e 23. E você vai vendo então nos versículos 22 e 23 a ênfase, o crescimento, o recrudescimento da maldade deles. Essa maldade vai aumentando, essa maldade vai tomando vulto cada vez maior. Começou como? Teve um gatilho, teve um start. Eles conheceram a Deus, mas eles não deram glórias a Deus, nem lhe deram graças. E foram crescendo então em maldade cada vez maior. Até que chega no versículo 24. E veja o poço, veja o buraco aqui em que eles entram, o poço, o abismo em que eles entram no versículo 24. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si. Eles caíram na mais tosca, imunda, nojenta e repugnante imoralidade. Agora fica a pergunta: onde tudo começou? Como eles chegaram num ponto tão baixo e tão degradante, ao ponto de desonrar o próprio corpo, ao ponto de se entregarem a práticas simplesmente repugnantes, nojentas, desonrosas, sujas e imorais? Como eles puderam chegar num abismo tão profundo de degradação? O texto mostra. Eles não deram graças a Deus. Não eram pessoas que olharam para Deus e disseram: Senhor, eu te louvo e eu te agradeço, porque o Senhor é Deus e é a fonte de todo bem. Já imaginou? Você pode perceber aqui a importância da gratidão? A ausência da gratidão e do louvor nessas vidas fez com que elas entrassem numa espiral de declínio que as levou ao mais profundo abismo. E é por isso, então, que nós aprendemos na Bíblia que a gratidão deve ser prioridade na vida do servo. O servo de Cristo, assim como aquele servo de Abraão demonstrou, o servo de Cristo deve demonstrar gratidão a Deus. Quando eu acordo pela manhã, você vai pensar: o pastor é muito espiritual. Não, eu não sou muito espiritual. É que eu tenho alguns textos na minha cabeça, que ficam sempre na minha cabeça, e eles vêm na minha cabeça, toda hora eles aparecem. Então, quando eu acordo pela manhã, todo dia, quando eu acordo pela manhã, eu me lembro desse texto. Eles não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Então, imediatamente, eu falo: Senhor, obrigado pela noite que passou. Obrigado porque o Senhor me deu uma noite serena e tranquila. E eu pude desfrutar de segurança e de paz. Obrigado porque o Senhor tem me dado todas as coisas. Obrigado porque eu pude dormir aqui com a minha esposa ao meu lado, sempre linda aqui comigo. Obrigado porque eu pude dormir as minhas filhas aqui debaixo do meu teto, todas elas seguras e bem. Obrigado porque tivemos uma noite serena, tranquila, pacífica, sob a sua proteção. E agora, esse dia lá fora é um dia que o Senhor formou para nós, deu esse dia para nós, e poderemos viver nesse dia agora sob a sua proteção e debaixo da sua presença. Obrigado, Senhor.
Muito obrigado. Nós temos que priorizar a gratidão. Os crentes geralmente são murmuradores. Os crentes vivem a reclamar. Muitos crentes vivem de cara feia, sempre resmungões, sempre falando mal de tudo e reclamando de tudo e não se conformando com nada. Falta gratidão no coração deles. E o texto de Romanos 1, quando nós lemos esse texto, nós percebemos que a falta de gratidão pode desencadear um processo de degradação moral que nós nem sabemos onde pode chegar de tão grave que é. Veja um outro texto importante, veja qual é o resultado da ação de Cristo na vida de uma pessoa. Veja Colossenses 2. Colossenses foi escrito mais ou menos 5 anos depois de Romanos. E veja o que diz o apóstolo Paulo estava preso quando ele escreveu Colossenses. Veja o que ele diz em Colossenses 2, versículos 6 e 7. Observe aqui como é a pessoa que está totalmente dominada pela ação de Cristo. Veja Colossenses 2, 6 e 7. Diz assim, estou em Filipenses. Colossenses 2, 6 e 7. Ora, olha o que diz o apóstolo Paulo, ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, o que é receber Cristo Jesus, o Senhor? É se converter. Por isso nós falamos que a pessoa tem que receber a Cristo, aceitar a Cristo. Ele está dizendo para os colossenses, vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, vocês o receberam. Ele é o dono da vida de vocês, ele é o salvador de vocês. Vocês são crentes, vocês o receberam. Então esse texto aqui, esse versículo aqui, é para os crentes. Se você que está me ouvindo não é crente, esse texto não é para você. Esse texto é para os crentes. A não ser que você se torne um crente agora. Você pode agora dizer, Senhor, eu quero recebê-lo. Senhor, eu creio em Jesus Cristo agora. Eu o recebo como meu Salvador, como meu Redentor. Eu o recebo agora. Eu não era um crente até um minuto atrás. Agora eu sou um crente. Eu recebo Jesus Cristo nesse momento como meu Redentor, como meu Salvador. Se você fizer isso, invocar o seu nome, crer nele, então esse versículo vai ser para você também. O texto diz assim, ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, sequência, assim andai nele. Como? Andar nele? O que significa isso? Andar aqui significa viver. Vocês receberam Cristo Jesus o Senhor. Assim agora, vivam nele. Como eu vou viver nele? Viver nele, aqui, a gente chama isso, nós chamamos isso na gramática grega, nos comentários exegéticos e que envolvem aí a gramática grega, nós chamamos isso, e os irmãos já sabem, já aprenderam isso muito comigo, isso se chama um dativo de esfera. Significa andar dentro da influência de Jesus. Andar debaixo, envolvido pela influência de Jesus. Isso é andar nele. Eu creio em Jesus como meu Salvador, eu sou salvo. Agora eu vou viver dentro de uma atmosfera, de uma esfera de influência completa dele. Uma atmosfera em que ele governa, uma esfera em que ele diz como eu devo viver, uma esfera em que ele me influencia e me comanda. Isso é viver nele. Eu estou vivendo dentro de uma esfera que ele comanda, que ele governa, que ele influencia. Isso é viver nele, isso é andar nele. E Paulo manda fazer isso. Vocês receberam a Cristo. Agora, vivam nele, sob a influência, a autoridade e poder dele. E ele prossegue. Nele radicados, aqui é uma figura de linguagem tirada do contexto agrário, como uma árvore enraizada em Cristo, e edificados, aqui uma figura extraída do contexto da construção civil, um prédio.
Então vocês devem estar enraizados nele e construir a vida sobre ele, que é o alicerce. Ou seja, ele deve ser tudo para mim. Ele deve ser a esfera dentro da qual eu vivo, sob a influência dele. Ele deve ser a base da minha vida, o alicerce da minha vida. E nele eu devo estar enraizado profundamente. É assim que eu devo ser. Agora vejam, na sequência. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos. Ok. É assim que eu devo ser? É assim. E qual é o resultado disso? Ele prossegue, crescendo em ações de graças. Ele está dizendo que se eu sou um homem que recebi a Cristo e agora eu vivo debaixo da influência dele, eu vivo nele, eu vivo em Cristo, debaixo dessa esfera, dentro dessa esfera da influência dele, do poder dele, da força dele, da autoridade dele, e tendo a minha vida arraigada nele, edificada sobre ele, isso vai produzir algo. E o que vai produzir? Ações de graças. Mas eu pensei que o crente espiritual, ele gritava. Não, ele não grita. Eu pensei que o crente espiritual dançava. Nesse caso, eu me daria muito mal. Porque eu dançando, imaginem só. Eu pensei que o crente espiritual chorava. Eu pensei que o crente espiritual levantava a mão e fechava os olhos. Irmãos, nós temos sido enganados por muitas pessoas que criaram um padrão, uma caricatura. Inventaram uma caricatura do crente espiritual. Então o crente espiritual é aquele que se apresenta dessa forma que eu falei. Quando ele fala, ele imposta a voz. E fala assim desse jeito, que é uma impostação de voz. Ou então fala palavras desconexas. E fala que está falando em línguas. E quando canta, levanta a mão e faz isso, e faz outro gesto, e fala ali, que homem espiritual, e chora, e ali, esse tipo de postura que é estereotipada, é um perfil fabricado que tentaram fazer com que nós engolíssemos esse perfil. Você não vê o apóstolo Paulo assim, com essa postura. Você não vê nem Jesus com essa postura. Você não vê os profetas com essa postura. Você não vê os apóstolos, os homens de Deus com essa postura. Eles são normais. São pessoas normais. E vem lá, nada disso. E dizendo glórias, e aquela coisa toda, e gritarias, e danças, e pulos, e manifestações. Nada disso na vida deles, nada disso, nada disso. O que nós aprendemos na Bíblia é que o homem que anda debaixo da influência de Cristo é o homem que creu nele, que o recebeu em sua vida, tem aí a sua vida construída sobre ele, que é o alicerce, enraizado nele, vivendo sob a esfera dele, dentro da esfera de influência dele, de autoridade dele, de comando dele, de influência dele, e que tem como um traço extremamente importante as ações de graças. Ele é um homem grato. Diz, obrigado, Senhor. Obrigado. Eu louvo o seu nome, porque o Senhor é criador, porque o Senhor é sustentador e, acima de tudo, porque o Senhor é redentor, salvador, remidor. O Senhor me deu sustento, mas o Senhor não me deu só sustento. O Senhor me deu salvação e esperança. O Senhor não me deu apenas alimento para o estômago, o Senhor alimentou a minha alma. O Senhor não apenas cobriu o meu corpo, o Senhor aqueceu o meu coração. E mais do que isso, o Senhor me deu um coração novo. E eu te louvo e eu te agradeço.
Eu sou grato ao Senhor por essas coisas. E sou grato ao Senhor porque eu vivo debaixo da sua influência. E vivendo debaixo da sua influência, o efeito disso são as ações de graças. Queridos, o servo tem uma prioridade. Qual é a prioridade? Gratidão. E nós devemos buscar essa postura no nosso dia a dia. E o outro fator que o servo priorizou foi a sua missão. E qual era a missão do servo? Ele disse: olha, o Senhor está à minha frente. O Senhor tem me conduzido nessa viagem. O Senhor tem me conduzido nesse trabalho. A missão é dele, o trabalho é dele. Vocês não podem me deter. É um trabalho urgente, é prioridade para mim. Eu gostaria de dormir até mais tarde. E gostaria de participar de uma festa de 10 dias aqui com vocês. Seria uma maravilha para mim. Ficar com vocês aqui mais 10 dias comendo esses banquetes todos, participando dessas festas todas. Mas eu tenho uma prioridade. Além da gratidão, eu tenho uma segunda prioridade. São duas prioridades que eu tenho. Além da gratidão, eu tenho uma segunda. É a minha missão, o meu trabalho como servo do meu Senhor Abraão. Nós, os crentes, temos que imitar esse servo também nesse aspecto. Nós também temos que mostrar que a missão que Deus nos deu tem prioridade na nossa vida. Veja o que o apóstolo Paulo diz em Atos 20. É um texto que eu gosto demais. Geralmente, vocês sabem, eu escrevo livros e eu tenho vários livros aí publicados. E quando eu viajo, eu levo os meus livros e as pessoas têm o costume de pedir para eu assinar os livros. Então eu sento lá no cantinho, pego lá uma caneta e fico assinando os livros que as pessoas pedem para eu assinar. Eu atualmente, infelizmente, meus livros todos acabaram, só tenho 2 títulos só dos livros mais recentes que eu escrevi. Eles falaram sobre o inferno e a cabeça de São Bernardo das Correntes. Tenho só esses 2 livros. Se você quiser, pode pedir que eu envio para você, mas tem que pagar. E agora, outros livros que eu tenho estão esgotados e vão sair depois. E inclusive tem um livro novo que eu estou escrevendo junto com o meu genro, o Nicolas. Esse livro já está quase terminado. É um livro sobre Colossenses, é um comentário de Colossenses, que já está pronto, eu já fiz toda a parte do comentário, o pastor Nicolas está fazendo a incrementação da introdução e alguns elementos adicionais também, e logo vamos lançar esse livro, um livro sobre Colossenses. Vocês vão gostar muito desse livro, é um livro muito lindo e instrutivo. Mas enfim, o que eu faço? Quando eu viajo, levo os meus livros, as pessoas pedem para eu assinar meus livros, para fazer lá uma dedicatória e tudo mais. E eu assino, e sempre que eu assino, eu coloco esse versículo aqui, de Atos 20, 24. Eu gosto muito desse versículo, eu assino, embaixo da minha assinatura eu coloco esse versículo aqui. Tem esse também o versículo 28, são os 2 versículos que eu coloco nos livros que eu assino. Veja o que diz esse versículo de Atos 20, 24. Fala assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Note isso. Preste atenção nessas palavras. São palavras muito corajosas. O que ele está dizendo aqui é que o ministério dele era algo que ele recebeu do próprio Senhor, ou seja, era uma missão divina que Deus tinha dado a ele. E ele fala que esse ministério, para ele, era mais precioso do que a vida dele. Era uma prioridade acima da vida. Eu não consigo imaginar algo mais importante do que a vida. É algo que está acima de tudo quando nós olhamos. Se eu tiver que arrebentar uma casa, destruir uma casa, um prédio, para salvar uma vida, eu vou fazer isso. Se eu vejo a vida de alguém em perigo ali e eu tiver que, para salvar aquela vida, eu tiver que destruir coisas caras, destruir veículos caros, destruir máquinas, computadores caros, para chegar até aquela vida, destruir
construções caríssimas para chegar até aquela vida e salvá-la. Eu vou fazer isso, eu não vou hesitar, porque a vida humana é muito preciosa e não podemos medir esforços para preservá-la. O que nós não faríamos para preservar a nossa vida e a vida de alguém querido nosso? Faríamos tudo. Nós arriscaríamos tudo. O que nós não pagaríamos se nós tivéssemos $1 milhão e dissessem para nós: olha, você tem que pagar $1 milhão para fazer esse tratamento vai salvar a sua vida. Você pagaria. Você daria um jeito de arrumar esse dinheiro. Se você tivesse, você não ia pensar duas vezes. Você pagaria 1, 2, 3, 4, 5, 10 milhões de dólares você daria para salvar a sua vida. Tão preciosa ela é. E o apóstolo Paulo diz: a minha vida é preciosa, mas o meu ministério, o ministério que eu recebi do Senhor, é mais precioso e mais importante e tem mais prioridade do que a minha vida. Isso é muito forte, mas isso mostra o que é um servo de verdade. Veja o que ele diz a Timóteo. Veja como ele fala para Timóteo ter a prioridade também na missão. Vocês que são pastores, vocês que são obreiros, vocês que são missionários, vocês que são evangelistas, pregadores. Vejam o que Paulo fala a Timóteo em 2 Timóteo 4:5. Timóteo era um delegado apostólico com funções pastorais, além de ser também um missionário. E veja aqui o que ele diz a esse homem que tinha essa função aí de auxiliar apostólico, de delegado apostólico, de missionário, de pastor, de líder de pastores, de líder de bispos. Veja o que ele diz: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente, totalmente até o fim, o teu ministério. É prioridade, Timóteo. Sofra, batalhe, faça tudo, mas cumpra plenamente o seu ministério. E eu digo para vocês, irmãos, todo crente, sendo um servo, tem alguma missão que Deus lhe deu. Você está pensando: o pastor Marcos falou de um apóstolo e falou de um pastor. Mas eu não sou apóstolo, nem tenho mais apóstolo hoje mesmo, e também não sou pastor. Então que missão que eu tenho? Você tem uma missão como crente que você é, como servo que você é. Você tem a missão de proclamar a verdade, você tem a missão de proteger a igreja. Você tem atividades na igreja que devem estar ligadas à sua vida intensamente, de modo que você deve realizá-las com todo zelo e cuidado. Os crentes aqui da Igreja Batista Redenção que estão me ouvindo, vocês têm a missão de se reunir quando essa pandemia acabar. Vocês têm essa missão. Vocês têm a missão de produzir uns nos outros edificação e comunhão amorosa. Essa é uma missão que vocês têm. Se vocês não realizarem isso, vocês não estarão sendo servos leais e verdadeiros. Vocês têm a missão de promover o bem da igreja, de proteger a verdade, de proclamar o evangelho. São missões que vocês têm como crentes. Vocês devem estar juntos ali na igreja, juntos, encorajando uns aos outros, servindo ao Senhor juntos, protegendo a verdade, proclamando o evangelho. Todos vocês têm essas missões. E essas missões devem ser prioridade na vida de vocês. Gratidão e missão. Há crentes que não são gratos e são negligentes nas suas missões. Não vão à igreja, não servem aos irmãos, não realizam as tarefas que lhes são dadas, não se desincumbem de suas responsabilidades como crentes junto à igreja, não se desincumbem de suas responsabilidades como testemunhas de Jesus, não fazem nada disso. Não são gratos e não são leais.
A palavra de Deus junta as duas coisas em Colossenses 3. Veja o que diz Colossenses 3. Colossenses, no capítulo 3, abra aí a sua Bíblia. Veja de novo Colossenses, porque em Colossenses essas duas coisas são unidas. Missão e gratidão. Gratidão e missão estão unidas em Colossenses 3. Abra aí sua Bíblia e veja. Colossenses 3,16. Veja o que diz. Colossenses 3,16. Fala assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. A missão. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. E veja o que vem agora. Louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Missão e gratidão. Veja o 17. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Missão. Veja a sequência. Dando por ele graças a Deus Pai. Gratidão. As duas prioridades nos dois versículos. Você que é crente, você é um servo de Jesus mesmo? Você o recebeu? Você o recebeu e você anda nele, arraigado nele, edificado nele, consolidado nele? Se é assim, então você vai produzir gratidão. E essa deve ser uma prioridade. E como servo do Senhor Jesus Cristo, você não deve apenas ter uma prioridade. Não somente a prioridade da gratidão, mas deve também ter a prioridade da missão. E se você não prioriza na sua vida a gratidão e nem a missão, então você não é um servo bom e fiel. Muito triste dizer isso, mas a palavra de Deus em Gênesis um dia quis mostrar um servo ideal. A palavra de Deus em Gênesis um dia quis mostrar o servo de Abraão, um servo ideal, e mostrou esse servo como um servo que tinha como prioridade a gratidão e que tinha como prioridade a missão. Meus queridos, nós vamos encerrar aqui e eu não terminei o sermão. Nós temos ainda o terceiro ponto. E as minhas mulheres aqui em casa estão rindo de mim. Grande novidade, né? Não terminei o sermão de novo, né? Mas estão rindo de mim, podem rir à vontade, não vou ligar, né? Mas eu sei que eu não acabo mesmo, não tem jeito. Mas na próxima semana eu vou terminar esse sermão aqui, vou falar sobre a demonstração de fé. É muito legal isso, como dizem os jovens, né? Muito legal isso aqui. Nós vamos ver como os personagens agora vão demonstrar fé. E você vai olhar aqui o texto, mas onde está isso? Vou mostrar para vocês. Há 3 manifestações de fé aqui. 3? 3. Eu vou mostrar as 3 manifestações de fé que há aqui. Ah, pastor, você vai forçar. Não vou forçar. Você vai ver naturalmente. Eu vou mostrar o texto e vou mostrar onde estão as manifestações de fé. E você fala, uau, eu não tinha visto isso. E você vai ver com a ajuda do Espírito Santo. E eu vou estar aqui como servo de Deus, conduzindo você, pegando você pela mão e conduzindo. Nós vamos passear pelo texto. Vou pegar você pela mão, nós vamos caminhar versículo por versículo juntos. Então você vai perceber nesse trechinho aqui as 3 manifestações de fé que existem aqui nesse trecho. E você verá isso e eu vou fazer um convite de fé para você no final. Muito bem, queridos, por hoje é isso. Vamos orar a Deus, pedindo a Deus que nos abençoe e nos guarde.